Oi, tudo bem? Eu decidi voltar, só que de uma maneira diferente. É, Eu andei pensando muito sobre tarô, né, sobre a representação na minha vida, né, sobre como eu leio, como eu lido, como eu emprego isso no meu dia a dia, no meu cotidiano. E já há um tempo eu fiquei, né, analisando e pensando sobre como eu gostaria de colocar isso para o mundo, né, de alguma forma. Eu acho que, na verdade, assim, nesse caso, eu nunca tive pretensão de ser guru ou, né, mestre ou qualquer coisa desse tipo. Acho que tô longe disso, mas eu acredito que depois de passar por experiências profundas e entender processos, né, psíquicos, comportamentais, espirituais também, o nosso olhar e a nossa capacidade de interagir com o mundo ela muda, né, completamente. Tudo muda. E uma das ferramentas que me ajudou nesse processo com certeza foi o tarô. Me ajudou e me ajuda. Então eu pensei bastante em como conseguir colocar para o mundo tudo isso que eu estava absorvendo e entendendo sobre mim, sobre as coisas. É, E o intuito, né, desse vídeo e até desse canal a partir de agora é trazer reflexões é, sobre os arcanos, né, sobre como eles podem ser lidos e linkar isso com as minhas experiências, né, porque o tarô nada mais é do que isso, né, é te mostrar o caminho do seu inconsciente, né, as coisas que você não vê, as coisas que você repete, que você segue muitas vezes sem perceber, no automático. Eu acho que criar essa percepção, ter esse senso mais aguçado é muito desafiador, mas muito importante para todo mundo, porque é um processo de evolução, é um processo de desenvolvimento mesmo, né? Sobre quem nós somos, sobre o que nós fomos, sobre o que a gente está se tornando e continuamente, né? Todo dia. E eu me senti inspirado assim a fazer esse vídeo hoje, porque eu já estava meio que procrastinando e deixando de lado, deixando para lá. Tipo, uma vontade muito forte de fazer isso, sabe? Um desejo, um chamado, mas muito medo de fazer. E eu acho que medo, assim, pra mim é um dos sentimentos mais presentes na minha vida. E, enfim, junto disso vem o perfeccionismo, né? Vem todas essas coisas que a gente muitas vezes se recusa a olhar ou tem medo de encarar, né? Eu falei esses dias na análise que, embora nesse meu processo espiritual, né, de autoconhecimento, eu aprendi muita coisa, eu vivi muitas experiências dolorosas, vivi muitas experiências boas também, vivi muitas coisas que me abriram os campos, né, psíquicos, de consciência, pro mundo, assim, tudo. Mas ainda assim eu precisava lutar contra alguns demônios, né, resquícios, né, padrões, crenças, de tudo que foi
de tudo que eu aprendi, né, na minha infância, de todas as minhas vivências. É, Então eu acho que esse vídeo ele é um divisor de águas nesse sentido, porque aqui agora eu tô me propondo a quebrar com todos os meus padrões e com tudo o que eu mais é, tenho medo, mas ao mesmo tempo tudo que eu mais almejo. É meio dual, assim, é um sentimento misto, assim, os dois polos que se encontram, sabe? E ontem eu tive uma noite muito agradável, muito inspiradora, e eu acho que isso me tocou, assim, de alguma forma, né? E hoje eu fiquei pensando bastante sobre todo esse processo que eu tô falando aqui agora e decidi me arriscar, né? Eu acho que a partir de agora eu posso definir, né? Eu acho que definir sem rigidez, mas eu posso definir esse canal como um bate-papo, porque é o que eu sempre quis, assim, eu gosto muito de tarô, né? Eu tenho muito carinho mesmo, muita intimidade assim com isso, com essas energias. E eu queria poder compartilhar as coisas que eu aprendo, né, a partir da minha perspectiva, claro, né, e de uma forma prática. Como é que eu coloco isso na minha vida? Como é que eu aprendo isso? Né? Como eu absorvo isso e tento passar isso para o mundo, no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, né, nos meus hábitos, em tudo que eu faço na minha vida. E eu decidi escolher é, o Dois de Paus para começar, porque eu acho que ele já engloba tudo isso que eu tô falando, né, desde o início, que tem até relação com essa descrição sobre o canal, né, sobre esses vídeos que eu vou postar eventualmente. É, eu tava lendo aqui um texto que eu fiz, que eu escrevi em janeiro, sobre esse arcano, né? E eu acho que ele me traz essa dualidade, né? Essa vontade de ter nas minhas mãos algo em que eu queira fazer, em que eu queira me arriscar, que eu queira me jogar, né? Algo que eu, de alguma forma, tenho uma intimidade, algo que eu sei, né? Minimamente para conseguir exercer aos poucos, porque eu acredito que o lance desse arcano também seja esse perfeccionismo, esse essa dureza, né? Esse peso que a gente traz às vezes para fazer uma coisa. E eu acredito que tudo isso, né, entre o desejo e a vontade, tem o que a gente muitas vezes acredita que a gente é ou que a gente não é, né? Nos coloca em dúvida da nossa própria capacidade de fazer alguma coisa. A partir, né, de crenças, da cultura, né, social, tudo que está em volta da gente e tudo que a gente aprende desde o nosso nascimento até aqui. Então, eu acho que é muito simbólico esse arcano, porque de alguma forma, quando você desperta, né, para tudo isso, fica mais desafiador, porque você passa a lidar com o seu desejo e com o seu ímpeto, né, de fazer, de criar, de
construir o que você é e o que você quer na sua vida, é, mas ao mesmo tempo você lida com os seus sintomas, né? Com os seus medos, fica tudo muito claro para você, fica tudo muito exposto é muito é, é muito real assim no sentido de que você acredita no seu medo, você acredita nas suas inseguranças, você acredita nas vozes, né, que te dizem que você não vai conseguir ou que você precisa ter mais do que você tem para fazer alguma coisa ou que o jeito que você cria não é bom o suficiente. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu sinto que isso fica muito forte, muito latente. Mas ao mesmo tempo, esse desejo de ultrapassar, esse desejo de seguir em frente, de arriscar, de sair um pouco de dentro de si, simplesmente é, colocar para fora o que você sente, colocar para fora a sua essência e o que você também fica muito forte. Então isso gera um conflito, gera um medo de se entregar. Eu acho que essa é a palavra, medo da entrega. O Dois de Paus fala disso pra mim, né? E Paus é fogo, né? É espírito, é criatividade, é energia sexual, é tudo isso, né? Criação, enfim. Eu queria compartilhar isso, né? Essa reflexão, é como eu me sinto com relação a esse arcano. Eu acho que tem muito a ensinar. Eu não acredito em processos é, que sejam simplesmente comecem e terminem assim. Eu acho que ao longo da nossa vida a gente vai edificando e vai fazendo a manutenção de certos comportamentos e entendendo, né? A gente vai entendendo o que a gente quer construir, o que a gente quer ultrapassar, o que a gente quer melhorar, né? E isso vai se edificando aos poucos, né? Com o tempo mesmo, é degrau por degrau que a gente consegue melhorar, né? E melhorar assim não de uma forma mercadológica, de uma forma superficial, mas eu acho que como desenvolvimento, né, para chegar mais próximo do que a gente é, com as nossas falhas e com os nossos medos e nossas inseguranças, mas sem deixar que isso seja mais forte e nos limite, né? Que isso nos limite. Eu acho que o Dois de Paus ele é a, como é que eu posso dizer? Ele é a abertura para, na verdade eu acho que ele pede que a gente faça o que a gente tem desejo de fazer, mesmo sem ter certeza do que a gente está fazendo, né? No sentido de isso é certo, isso é bom o suficiente, sabe? Mas simplesmente faça, porque esses questionamentos em grandes proporções têm a ver com perfeccionismo, né? Então, eu acho que ele convida a gente a abrir mão disso, né? A fluir, a ir com medo e errando e aprendendo no caminho, sabe? E é isso. Obrigado e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!